Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem que fala pra gente o seguinte: nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da massa para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deverá ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda-pneu? Vamos entender aqui, vamos fazer uma coisa paralela. O que é o centro de massa? Vamos imaginar que eu tivesse que posicionar, concentrar toda a massa dessa vassoura. E a gente pode dividir ela em duas partes. A gente tem aqui a parte do cabo dessa vassoura e a gente tem também a parte, da onde varre, o cabeçote da vassoura. E aí, se eu imaginar, se eu pegasse só a parte de madeira, o cabo, o centro de massa estaria aqui no meio. E o centro de massa aqui dessa cabeça da vassoura, eu não sei como vocês chamam isso, eu não tenho nome para isso, ficaria no meio dele também. Só que o centro de massa é uma média ponderada do conjunto de todas as massas. Para a gente achar onde é a massa de toda o conjunto, cabo e cabeçote, a gente teria que fazer uma média ponderada. Então, quem é mais pesado tem mais relevância. Então, o centro de massa da vassoura, de fato, fica mais ou menos aqui. O centro de massa. Por quê? Porque o centro de massa vai levar em consideração mais a parte mais pesada. Então, ele vai se aproximar mais daqui. Beleza? Até tem uma fórmula que, se eu pudesse botar, da posição do centro de massa. Ela leva em consideração os pontos que a gente está analisando e a massa de cada ponto. Nesse caso aqui da vassoura, a gente tem 2 pontos, Eu botei aqui o ponto 1 e o ponto 2 associados a cada parte que a gente está analisando, divididos pela massa total do sistema. A massa vai ser justamente o peso dessa média. Então, o centro de massa fica nesse ponto porque o cara é mais pesado. Beleza? Tá bom, Luiz, e como que fica no caso da roda? O caso da roda é bem parecido. Eu tenho um centro de massa deslocado mais a nordeste. Olha aqui onde que está. Por que eu não posso botar as regiões 1 e 5? Porque se eu botar um chumbo aqui, eu vou contribuir para que esse centro de massa vá para mais a nordeste. Então, se eu boto 1, o negócio dá uma subidinha. Se eu boto 5, o negócio vem um pouquinho mais para nordeste. E aí essa rota não vai ficar muito alinhada. Luiz, por que eu quero que ela fique alinhada? Porque eu quero que o centro de massa coincida com o seu centro geométrico. Então, o centro de massa tem que estar aqui, no meio. Beleza? Então, tem que colocar uma coisa para balancear isso. Aonde que eu vou balancear? Aqui no ponto 3. Qualquer uma outra opção, o 4 não ajuda a balancear, porque se você botar o centro de massa no 4, o negócio vai se deslocar um pouquinho mais para baixo e não vai para o centro. E se você botar o chumbo no 2, o centro de massa vai vir um pouquinho mais para a esquerda, não vai ficar alinhado. Então, a nossa melhor opção para deixar o centro de massa no meio da roda é a opção 3. Beleza? Uma questão que normalmente a gente não menciona, essa questão do centro de massa na aula, mas é uma questão tranquila no meu ponto de vista. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!